Por que o povo de Deus está caindo tão facilmente nas garras dos falsos profetas, nas mentiras descaradas, contrárias à palavra de Deus, que deveria ser a régua, aquilo que nos direciona, a nossa bússola? Porque infelizmente muitos não olham para essa, não usam essa régua e não olham para essa bússola. Em Mateus 22 tem a passagem onde os fariseus estão tramando contra Jesus Cristo, querendo pegar Jesus Cristo falando algo errado, a fim de acusá-lo e prendê-lo. E eles mandam seus discípulos e alguns herodianos para experimentá-los com perguntas. Notem que na passagem, nesse capítulo, as perguntas são todas terrenas, do ponto de vista somente humano, sobre tributos, sobre mulher, marido. E as respostas que Jesus Cristo dá é usando a sabedoria das Escrituras, que eles tinham na época, que para nós é o Velho Testamento. E ali ele usa da resposta de retidão, de ordenança, a resposta em questão a questão terrena, que devemos ser obedientes, zelosos, retos, justos, mas ainda ele coloca o significado verdadeiro, o resultado final, o esperado, que é a eternidade, é os céus, é Deus. E notem que em uma das respostas se encaixa tão perfeitamente, tanto no texto para eles quanto para nós, porque bem sabemos que as passagens literais que aconteceram dentro da Bíblia são tudo representações, figuras de uma explicação maior, que seria para um tempo adiante, que hoje se retrata tudo ao nosso tempo. O nosso tempo é o que está mais próximo do fim e a volta do Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo. E ali ele dá a resposta da seguinte forma: enganam-se não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Notem, eles eram discípulos dos fariseus. O que era um fariseu? Os fariseus e doutores da lei, eles dedicavam a vida deles para as Escrituras e para a lei de Moisés. A vida deles era devotada a isso. Então, eles sabiam muito sobre as Escrituras e muito sobre a lei, porém não entendiam ao todo o seu significado. Porque a leitura somente e o estudo superficial sobre as palavras, digamos literalmente, não são o que a Bíblia representa ao todo, porque tudo tem uma representação por trás. Na verdade, no nosso ponto de vista, a gente entende uma coisa superficial, mas Deus coloca uma coisa muito mais além do que o que a gente consegue ler ou entender por cima no modo literal. Um exemplo disso seria a explicação de dois mandamentos claros das Escrituras e que os fariseus tampouco sabiam, porque todos encaravam de uma forma literal. Aonde eu achava que estava livre desses pecados, até saber que caí em praticamente todos. Porque as Escrituras, a lei dizia, não adulterarás. E Jesus explica o que é o adultério em questão da lei. Ouviu o que foi dito, a lei, não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou contra ela. Não precisa ter o ato, basta tu desejar, ter o desejo impuro no seu coração, que você já adulterou. Da mesma forma, matar, eu pensava, como que eu vou ser, como é que eu vou cair nesse mandamento, não matarás, se eu nunca matei, nunca tirei a vida de alguém? Pois é, ouviu o que foi dito, não matarás, Jesus explicando. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão é homicida. Então, em questão do que está escrito, literalmente é uma coisa, o que realmente representa é outra. Os padrões não são nossos, não é o que a gente quer entender, o que a gente quer que seja, mas é o padrão de Deus, é o que Ele espera, é o que Ele escreveu para ser. Não o que a gente espera, mas o que Deus espera de nós. Sendo então o padrão não nosso, mas de Deus, e dessa forma, como a gente deve entender e buscar as Escrituras? Como entender as Escrituras, então? Se Deus não lhe der o entendimento,
dificilmente a gente vai entender alguma coisa das Escrituras. Pois é, e o povo ali, os discípulos dos fariseus, eles conheciam as Escrituras, devotaram a vida para isso, porém não conheciam ao todo. E isso a gente está falando de doutores que liam e pesquisavam em cima das Escrituras. E hoje? E esse povo de hoje, que se diz povo de Deus, mas nunca pegou um livro inteiro da Bíblia e leu? Ao menos leu o que eles faziam, que era ler. O povo não lê a Bíblia. Se eles conseguiam enganar, imagina o diabo, que é o acusador, o tentador, o causador do engano, o pai da mentira. Se o diabo conseguiu corromper anjos que estavam diante da presença de Deus, que estavam ali com Deus, conseguiu enganar os anjos, quanto mais esse povo que não lê Bíblia. O que esses falsos pastores fazem com esse povo que não lê Bíblia? Entendam que todo pastor, todo ministério voltado para Deus, o conceito tirado de Deus, as ordenanças, as ordens, as promessas, as condenações, tudo isso vem da Bíblia. O pastor que está lá em cima, por mais que ele não esteja pregando a Bíblia, aonde ele aprendeu sobre Deus foi na Bíblia. A direção, aonde ele começou a andar, foi dentro da Bíblia. E aí chegou num ponto que ele começou a inventar outras coisas em cima da Bíblia. Porque pensem, irmãos, esse ensinamento falso, assim como tem praticamente em todo lugar, eles apresentam um Deus falso, porque é um Deus que ama, que ele só é amor, sendo que esse amor é distorcido ainda por cima. Ele não odeia, ele só tem amor. Vamos colocar essa questão do amor distorcido. O que é o amor distorcido que eu estou dizendo? É o amor que a mídia mostra hoje. Um amor distorcido. O amor hoje é representado por não proibir. Isso é representado como amor hoje. Não, tu pode fazer, eu não te proíbo, tu pode ir lá. Isso é amor, é liberdade. É dar liberdade para a pessoa. É não proibir a pessoa de fazer tal coisa. E isso é representado como amor, como a mídia representa amor hoje. E o povo está caindo nesse engano. Eles não creem que quando se ama se repreende. E repreensão é o que mais aparece na Bíblia, irmãos. Apresenta um Deus que não é justo. De que forma? Porque um Deus justo, um juiz justo, não deixa impune o criminoso. E nós todos, à luz da Bíblia, se a lei, esses são os mandamentos, e a gente quebra essa lei, todos nós somos criminosos. Beleza. A justiça faz com que se puna o criminoso. Ok, beleza, mas aí ele teria que condenar todos nós. É aí que está. Todos nós, pela lei que dá o conhecimento do pecado, somos condenados. Pô, como é que a gente vai ter salvação então? Através do Evangelho. O que é o Evangelho? Muitos hoje se dizem evangélicos, mas sequer conhecem o Evangelho, não sabem o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o plano de salvação através de Jesus Cristo, que ele pega, pode ser o pior dos pecadores, e ele consegue salvar. Como? Perdoando os pecados deles, imputando, colocando nele. Foi o que ele fez na cruz, ele imputou os pecados e colocou nele. Ele era uma pessoa reta, justa. Então ele pegou essa ficha criminal nossa e pegou para ele e deu a branca limpa, porque ele veio e cumpriu toda a justiça, toda a lei, tudo. Ele veio cumprir toda a palavra de Deus. E esse cumprimento que ninguém consegue mantê-lo, fazê-lo, ele fez. De que forma? Para pegar a nossa ficha suja e entregar dele limpa, para que a gente saia livre e ele pegue a condenação que nós era merecida, que nós merecíamos. Então, colocam um Deus onde pode se pecar, pode fazer crime, não tem problema. Deus perdoa tudo. Ele tem um plano de perdão, irmãos. Se a gente não seguir esse plano, aonde está? Na Bíblia. E como é que você vai saber, como é que você vai interpretar, como é que você vai saber sobre esse plano detalhadamente, como seguir, se você não lê a Bíblia?
dificilmente vai conseguir entender. Já fizeram alguma brincadeira de telefone sem fio? Pois é, o telefone sem fio é dessa forma onde está passando a questão da igreja moderna hoje. Isso eu estou falando das igrejas mais corretas ainda. Por mais que alguém pregue a Bíblia e a pessoa não busque na fonte também, ela vai ouvir aquela mensagem. Mas ela vai ouvir aquela mensagem de 100% que ela é falada, ele vai entender, vamos colocar uma pessoa boa de entendimento, uns 90%. Ela vai passar os 100% que ela ouviu? Não, vai passar os 90% que ela entendeu. E para outra pessoa vai baixar mais um pouquinho, mais 10 ou mais 15, 20. Então cada vez vai se diminuindo. E essa diminuição chegou num ponto onde o povo já nem sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é falso e o que é verdadeiro. Por quê? Porque o povo não está buscando dentro da Bíblia. Eles só estão ouvindo aonde os falsos pastores ganharam terreno. Porque o povo está indeciso, não sabe o que é, não sabe como buscar, não sabe diferenciar a verdade da mentira, o engano, o falso do verdadeiro, e aonde esses falsos profetas ganharam terreno. E agora conseguem levar esse povo nas costas. Como? Eles pegam a Bíblia, a palavra de Deus, eles pegam versículos isolados e conseguem modificar. Às vezes eles conseguem falar um capítulo inteiro distorcido. Como? Ah, mas está na Bíblia. Tá, porque é tradução em cima de tradução. Foi tanta tradução que é praticamente a história do telefone sem fio. É tanta tradução em cima de tradução que tem palavras que não tem uma tradução corretamente para tais línguas. Então é feito uma proximidade com o significado daquilo ali. E aquilo ali deu uma palavra X. E aí vem uma atualização ortográfica para deixar mais fácil para o povo entender. Então aquilo foi se mudando, se moldando e se perdeu o significado que já nem tinha antes e foi dando outros significados em cima de muitas palavras dentro da Bíblia, dando outros sentidos longe do original, da raiz. E o que o povo faz? Pega essas traduções e usam elas ponto a ponto. É um erro pegar ponto a ponto? Não, se tu pegar dentro do original. Não, se você tirar o entendimento, lembra o entendimento lá onde os fariseus estudavam e não tinham? O entendimento natural, aonde que tu vai conseguir tirar o mais puro possível, sem o veneno, lá perto do original. Tá, voltando. Então eles estão usando essas ferramentas e a habilidade de mentiras deles para moldar ao fim que eles querem, que é o fim financeiro, são as coisas terrenas. E eles fazem de tudo por isso, pelo fim financeiro. E aonde eles pegam e usam os prazeres da carne, onde a gente devia mortificar, a Bíblia nos ensina isso, que a gente deve negar a si mesmo. Os falsos profetas não, eles auxiliam esse lado onde a gente devia mortificar. Eles defendem os desejos, os prazeres da carne, para que a pessoa fique nesse prazer, fique agregado com essas coisas, mantém vivo e respirando as coisas que a gente devia mortificar. Irmãos, trigo e joio. O trigo ele não tem muita, por isso que é usado lá na parábola. O trigo ele não tem muita raiz, então ele se desprende fácil da terra. Isso tem que representar algo, irmãos. O joio ele tem uma raiz ampla e profunda. Quando você tira ele, ele sai com um torrão de terra. Além de ser difícil de tirar ele sai com um torrão, sai agarrado na terra. Então, irmãos, isso representa o quê? O apego com as coisas materiais. O joio tem esse apego. Os falsos profetas vêm para alimentar esse apego. Aqueles que não têm muito, eles dão aquela amamentada na pessoa. Aqueles que têm vão gostar ainda mais. Os cultos não estão sendo mais direcionados para Deus. Os cultos estão sendo direcionados para o homem, para as coisas do homem, as necessidades do homem, cura, libertação, quebra de maldição. Gálatas 1 ainda fala sobre o falso evangelho, que é o que eles vêm apresentando. Eles colocam uma coisa que a Bíblia não tem. A Bíblia ela tem um ponto, ela tem um caminho só, a saber, Jesus Cristo. Ela tem um foco que é Jesus Cristo. E é falado sobre o quê? Foi falado aqui sobre falsos deuses, onde eles colocam essa imagem de um Deus que não existe. Porque falsos deuses, quando é dito falsos deuses lá no Velho Testamento, os falsos deuses
pode ser representado, falado muito desses falsos deuses que tem nome, tem lugar de adoração, tem imagem, tem tudo. Porém, é enfatizado, irmãos, não existe falsos deuses. O Senhor diz, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Esses deuses são de mentira. Quando vocês precisarem da ajuda dele, ele não tem como ajudar, porque ele não existe. Como é que ele vai ajudar se ele não existe? É uma invenção de vocês. Vocês pegaram paus, madeiras, pedras, metais, fundiram, fizeram imagens e estão adorando esses falsos ídolos, falsos deuses. Mas quando vocês precisarem deles, eles não vão ajudar. Por quê? Porque eles não existem. Não existe outros deuses, somente um Deus. Ok, a mesma coisa em Gálatas 1 fala sobre o falso evangelho, que essas pessoas que deturbam. O quem? Os lobos. Quem? Os falsos profetas. Em Gálatas 1 fala, admiro vocês que deixaram a graça de Jesus Cristo e seguiram outro evangelho. E na continuação fala, não existe outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo, a não ser esse que eles pregam, que é um evangelho fantasioso, uma mentira, que é o evangelho. O evangelho é o plano de salvação. E eles dizem que esse plano de salvação não é através de Jesus Cristo, que é através de boas obras, sendo uma pessoa boa, fazendo caridade, dando seu dízimo. Essas coisas você consegue entrar no céu. Não precisa conhecer a Deus e não precisa passar pelo plano de salvação, o evangelho, o plano de salvação através de Jesus Cristo. Não precisa disso. Através das boas obras você consegue. Isso, irmãos, é um baita engano e as pessoas estão deixando, como antes estavam, agora muito mais. Antes as pessoas tinham uma direção para com Deus, Deus agia diretamente, hoje já é mais indiretamente, por isso que o justo viverá por fé. E o povo está largando mão da ferramenta do conhecimento onde traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, de toda a palavra de Deus. E eles acham que indo no culto no final de semana, ouvindo um versículo 2 todo modificado, e ainda com a explicação que tira toda a essência da verdade, modificando para esse falso evangelho, a imagem desses falsos deuses, desse falso Deus. Então eles deturbam essa, e eles acham que assim tá bom, que eles conseguem viver dessa forma, que eles conseguem ser salvos, que eles vão conseguir ser salvos, que Deus vai ter pena deles, que... Irmãos, se tem uma coisa que Deus condena, é a adoração de um falso Deus. Antigamente tinha esses deuses mentirosos, chamados Baal, Asterote, uma infinidade de deuses. Só que pensem bem, irmãos. Ia chegar o final dos tempos, Mateus 24, se levantar muitos falsos profetas e falsos cristos, que se possível enganariam até os eleitos, os escolhidos de Deus. Por quê? Porque a falsidade ia chegar tão perto do original que ia chegar nos eleitos e ia bater uma confusão que, se possível, eles seriam enganados. Como eu posso dar um exemplo para vocês? Imagina assim, eu consigo enganar vocês se eu der uma nota de R$7 para vocês. Vocês iam acreditar nessa nota de R$7? Claro que não, não existe nota de R$7, mas eu vou estar te apresentando uma nota, que está aqui, nota R$7, uma cor diferente, um animalzinho ali representando, ok? Mas se eu der uma nota de R$50 na mão de vocês, vocês nem vão olhar ela, vocês vão pegar, e vão pegar já com apreço que olha, dinheiro, e vão pegar. Se conferir é uma coisa, dificilmente a gente confere, a gente recebe no final do mês, dificilmente a gente confere o dinheiro. Então, esses falsos deuses que vão ser apresentados, que estão sendo apresentados agora no final dos tempos, eles estão muito próximo do real, mas não são. Como é que eu vou distinguir o verdadeiro do falso? Aonde está descrito o verdadeiro nas escrituras. E o povo está negligenciando as escrituras. E o que está acontecendo? Esse povo está conseguindo ser enganado e influenciado, levado de uma forma por esses ventos de doutrinas. Eles estão sendo ensinados na base de conhecimento de homens e não de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus, foi escrita através de um homem, foi na verdade a caneta de Deus para escrever as palavras dele, por isso é tão perfeita. 1.600 anos, 3 continentes, várias línguas, vários autores, nada se contradiz nesses livros, tem um único tema central, claro que faz parte da profecia, Cavaleiro Branco, os falsos profetas iam ter autoridade para levar o engano e vencer as pessoas, conseguir enganar as pessoas. Mas, irmãos, não se mantenham no engano, busquem a verdade. A gente deve experimentar. Todo o anjo
que venha e traga um outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo, o único verdadeiro, é anátema, é maldito, deve ser considerado maldito. Uma outra pessoa que venha e traga outro tipo de evangelho, apresente outro tipo de evangelho, que seja maldito. Irmãos, a gente tem que vigiar. Se a gente não vigiar, ele vai vir. Se a gente não vigiar, ele diz que vai vir como ladrão. Ele vai pegar de surpresa. Vai pegar essa turma de surpresa. Então vamos vigiar, irmão. Vamos estudar, vamos buscar em Deus. Vamos buscar o conhecimento através de Deus. Não vamos se deixar enganar por esses falsos mestres, falsos doutores, esses falsos pastores, porque o tempo da falsa profecia nunca foi tão vívido como agora. Que a paz e o Senhor da paz sejam com todos vocês. Até a próxima.